que que Paulo começa o capítulo 7 falando do modo como ele fala. Versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Veja esse senso de urgência de Paulo, que tinha referência a uma premência no coração de Paulo em decorrência da certeza de que Jesus voltaria a qualquer momento. Foi essa a expectativa que foi deixada. E por mais que se tenha passado muito tempo, olhando para os evangelhos, a gente nota, até pelo modo como Jesus tratou o tempo, né, o tema da parousia, do seu retorno, do advento do reino de Deus, ele trata isso com uma certa tensão. Ele não estabelece datas, ele não especifica hora, dia e mês, e quem tenta fazê-lo estará sempre errando, mas ele apresenta um senso de urgência. Haja visto Mateus, capítulo 23, capítulo 24, o modo como ele vai colocando, de maneira que, de fato, quem ouve um discurso como aquele, sente, percebe que o advento do reino e a realização da obra de Deus nesse mundo está às portas, está na iminência de acontecer. E era nesse espírito que os apóstolos viviam, o espírito do a qualquer momento. De uma certa forma, essa saudável tensão, ela é saudável do ponto de vista espiritual, porque ela promove no sujeito uma transcendência que, fazendo ele lidar pela fé com uma realidade dividida em duas dimensões, onde uma será absorvida pela outra, isso possibilita o sujeito a caminhar menos passional, menos propenso a paixões que o seguem, que o tornem surdo, que comprometam a sua percepção em relação ao verdadeiro valor e sentido das coisas. Por isso também que os apóstolos procuraram transmitir essa saudável tensão, a tensão da iminência do advento do reino, do desfecho de todas as coisas. E no entendimento de Paulo, se houvesse possibilidade e disponibilidade psicológica do sujeito, para Paulo era bom que o homem não tocasse em mulher. No curso do cristianismo, na história da igreja, diversos personagens designados como os patriarcas da igreja, que eram os grandes teólogos, dentre eles principalmente Agostinho, traduziram esse trecho e essas colocações de Paulo sob um discurso de alta recriminação e marginalização do prazer, atribuindo a transmissão do pecado original pela via do prazer que se sentia no ato sexual. E aí fizeram uma leitura altamente deturpada do que Paulo fala e desconectada do tempo, da época e do contexto onde essa fala era produzida. E o cristianismo, no curso da sua história, dependendo da ênfase cultural do momento, é de praxe os pensadores, teólogos e intérpretes da Bíblia estarem sempre produzindo interpretações equivocadas e divorciadas do contexto original e do sentido representativo, não só de quem escreveu, mas do contexto em sobre quem escreveu estava inserido. E é isso que nós estamos buscando resgatar aqui. Então o que Paulo coloca aqui não é um menosprezo do relacionamento afetivo entre homem e mulher, como se isso depreciasse a nossa conexão com Deus. Paulo entendia que face à urgência
da possibilidade iminente do advento do reino de Deus, da possibilidade iminente do reino de Deus, o fato da pessoa dividir a vida com outra pessoa inevitavelmente conduziria ela para um excesso, para um over, para uma sobrecarga de preocupação e que poderia distanciá-la e afastá-la das verdadeiras importâncias que se deveria levar em consideração num contexto emergencial. Então é nesse contexto que Paulo diz que é bom que o homem não toque em mulher. Se você me acompanhar aqui, e eu gostaria que você o fizesse, eu vou estar parafraseando aqui conforme o sentido que melhor se encaixa ao contexto e ao significado do que está dito, ok? E aí no versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Versículo 2, a gente leu o versículo 1, eu pulei o 2. Mas por causa da impureza, por causa da nossa propensão à incontinência do desejo, pelo desejo ser algo não convidativo para se trabalhar sob a perspectiva da repressão. Porque quanto mais a gente reprime um desejo, mais ele se acumula. E uma vez se acumulando, o tiro sai pela culatra, porque desejo acumulado e não devidamente elaborado, ele produz explosão de compulsividade. Então é nesse sentido que no verso 2, Paulo diz, por causa da impureza, por causa da nossa propensão, dependendo da intensidade com que essas engrenagens psico-hormonais se processem dentro da gente, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Veja que Paulo, no uso das palavras que eram apropriadas e serviam para comunicar aquele tempo e aquela geração, ele é absolutamente humano e até psicologizado, num entendimento nada impositivo ou dogmatizado, no modo como a religião costuma fazer com as suas imposições. E aí sim, no versículo 3, Paulo diz, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente à esposa, ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está aqui incentivando o estupro marital, que inclusive é um dos vídeos que eu gravei para responder uma moça aflita que me mandou essa questão. Ele está aqui dizendo então que o corpo não é da mulher, é do marido, no corpo não é do marido, é da mulher, então isso tudo é um incentivo ao abuso. Não, Paulo está dizendo aqui de reciprocidade. Que quem assume um compromisso a dois já passa a entrar com a consciência da implicação de que aquilo que deverá ser dividido e compartilhado assumirá uma visceralidade tal que implicará o próprio corpo. Porém, a ênfase é a reciprocidade e não um convite ao estupro. Esse estupro marital é o que muita gente acaba fazendo, principalmente homens, em relação às suas respectivas esposas, onde a esposa, por uma dada razão, seja por uma indisposição, seja por uma dor de cabeça, ela nega, o sujeito espera ela dormir e abusa dela durante a noite. Muitos, inclusive, se aproveitam de esposas que tomam remédio,
e acabam ficando dopadas, sem os quais elas não conseguem dormir, e quando elas acordam no dia seguinte, algumas delas estão até sangrando. E aí a religião, ela não costuma arbitrar sobre esse tipo de coisa, porque como é uma coisa que acontece dentro do guarda-chuva doutrinário do casamento, porque para a religião, casamento é papel passado em cartório, cerimônia religiosa realizada em igreja, então para todos os efeitos eles estão casados, então que eles se explodam, que eles se entendam, né? Tem mulheres que apanham dos seus maridos e aí vai conversar com o pastor e o pastor pede para ela se acalmar, para ela orar, para pedir a Deus para mudar, porque o elo do casamento é inviolável e ela precisa aprender a lidar com aquilo. E já diz o famoso ditado que pimenta no olho dos outros é refresco, não é verdade? E é essa implacabilidade, essa frieza da religião, pelo modo como ela sobrepõe o juízo sobre a misericórdia, é que sobre ela também não haverá misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas para aqueles que se usam da misericórdia. Portanto, entender esse texto que nós estamos lendo aqui é falar de reciprocidade. Paulo, ele está explicitando a consciência de um compromisso que precisa existir entre duas pessoas, de modo que isso não conduza a desproporções e abusos, mas que na medida em que um se predisponha, o outro também o faça. E na medida em que um se abra, o outro também acompanhe. E tudo isso numa relação conscienciosa do passo que você deu de viver uma vida a dois. E isso carrega implicações. E aqueles que por uma dada razão interrompem as relações sexuais entre si, é convidado a ver um limite, tanto quanto uma consciência desse ponto, para que isso não cause reverberações negativas no parceiro ou na parceira. E aí, veja, é o que Paulo vai falar aqui no versículo 5. Não vos priveis uns ao outro, um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. Perceba que precisa ter até um prazo, né? Para que a coisa não desande, né? Não desmorone. Isso tudo é um convite ao bom senso, tá? É um indicativo do caminho, da voz da sabedoria, daquilo que existencialmente melhor se aplica à dinâmica de um casal. Salvo por mútuo consentimento por algum tempo. Aí ele sugere para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, manter uma privação mútua por tanto tempo abre margens para tentações, para a produção de miragens. Miragem é aquela alucinação produzida pela nossa psique em relação àquilo ao qual a gente está muito carente. Então, quanto mais carente de uma coisa, mais propenso a gente fica de alucinar, de ter uma miragem daquela coisa que a gente tanto anseia. É assim com o sedento no deserto. Ele está lá com muita sede. O que ele alucina lá no deserto? Água. Assim é uma pessoa que tem interrompido a sua frequência sexual por alguma iniciativa, às vezes pode ser até por uma questão de saúde, né, do cônjuge, às vezes uma depressão. Porém, tudo isso precisa ser, de preferência, tratado, conduzido da melhor maneira possível, para que possa ter um prazo, para que possa ser contornado, a fim de que o parceiro ou a parceira não seja submetido a um teste de apneia na relação. Versículo 6. E isto vos digo como concessão
e não por mandamento. Olha como Paulo, a gente precisa entender que Paulo também, ele é uma figura que sai do legalismo extremo produzido pelo judaísmo. Ele era um fariseu nato, criado no meio do total legalismo e da devoção irrepreensível à imposição e à obrigatoriedade da lei. Portanto, Paulo, inclusive, ele falava muito do evangelho para pessoas que tinham esse repertório mental e interpretativo na sua maneira de ler e interpretar o mundo. Por isso é que você vai ver no vocabulário de Paulo determinadas palavras que versam em cima dessa questão legal, de mandamento, de obrigação. Muito embora Paulo, muito mais do que todos os outros apóstolos, ele é o que faz a guinada mais contundente em relação ao que a gente pode chamar de transformação da água para o vinho. Onde ele, sendo extremamente legalista, ele absorve a graça, não só na sua experiência espiritual, mas como também na sua compreensão espiritual. Portanto, o Paulo vai transitando sobre essas colocações e quando ele diz, isto eu vos digo como concessão e não por mandamento, é porque não pesa sobre essa questão obrigação, mas ela cabe devidas exceções para que o casal possa ter uma vivência plena entre si. E aí no versículo 7... quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Paulo, ele fez um voto de celibato, por aquelas razões que eu estava falando aqui no início. Ele tinha um senso de urgência por acreditar piamente na iminência do advento do reino, e que ele preferiu abrir mão dessa dimensão da vida para se dedicar mais exclusivamente para a pregação e disseminação do evangelho. Mas veja como que é a compreensão de Paulo. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Os tais teólogos, os pais da igreja, aqueles dos quais eu falei anteriormente, lá no início da trajetória do cristianismo, pegaram essa fala de Paulo aqui e estabeleceram sobre ela uma hierarquia moral de distinção em relação à superioridade entre a espiritualidade das pessoas, onde quem mais fazia abnegação do prazer e dedicação total às obras do sagrado e não se permitindo ter contato com o sexo oposto, era tida como a pessoa mais santa e próxima de Deus, né? E aquele que se permitia se casar e ter uma relação conjugal era uma pessoa mais rendida às coisas da carne e desse mundo. E essa distinção moral regeu a mentalidade coletiva das pessoas, sobretudo do cristianismo, durante séculos. Inclusive foram sendo produzidos as piores interpretações dogmáticas, ao ponto, inclusive, de figuras exponenciais na história da igreja terem estabelecido o seguinte proposto, de que o sexo no casamento ele era permitido, e só que ele só não seria pecado se não houvesse prazer na relação sexual. Pode uma coisa dessa? Porque se o casal, mesmo casado, tivesse prazer na relação sexual e essa relação sexual não visasse a procriação,
mesmo casados, eles eram reputados como estando em fornicação. Inclusive, dentre das tantas perguntas que eu recebo, uma delas é uma pessoa me pedindo para explicar o que é fornicação. E fornicação a gente não pode falar sem uma interpretação histórica dessa palavra, porque fornicação é um conceito. E dentro desse conceito já coube inúmeros tipos de interpretações. Hoje em dia fala-se de fornicação como sendo aquele sexo praticado fora do casamento. Embora, de uma forma ou de outra, a fornicação tenha sempre girado em torno desse eixo, ele já teve inúmeras variáveis, dentre essa que eu estava citando agora há pouco aqui, de marido ser considerado fornicador com a sua própria esposa pelo simples fato de ele ter sentido prazer na relação sexual com ela, ou por ele ter feito sexo com ela sem o objetivo final da procriação. Portanto, percebam que não é à toa, minha gente, que na peregrinação corpórea de Jesus, do Cristo eterno entre nós aqui, num dos grupos em que ele mais bateu foram nos escribas. Quem eram os escribas? Eram os intérpretes da lei, eram os intérpretes daquilo que poderia se considerar a Bíblia da época. E por quê? Era aquilo que Jesus denunciava em Mateus 23. Vós sobrecarregais os homens com um peso muito acima do que se pode carregar, enquanto vós mesmos nem com um dedinho o tocais. Ou aquilo que ele fala lá também em Marcos, no capítulo 7, do verso 8 em diante, acerca do modo jeitoso como eles articulavam a interpretação dos preceitos de vida para fazerem prevalecer aquilo que era a tradição de homens. Portanto, ler Paulo e ler o Evangelho é preciso ler com esse entendimento, porque senão você cai em muita pegadinha, nas pegadinhas, sobretudo, do legalismo da religião, que vive de criar ameaça para, pela via do medo, controlar o comportamento das massas e angariar para si poder, que no final das contas é isso que eles querem. Portanto, aqui no versículo 7, Paulo, embora ele diz que poderia haver uma preferência para que os homens vivessem como ele, naquela mentalidade emergencial da concepção que ele tinha do advento iminente do reino de Deus, mas ele ao mesmo tempo também constatava que cada um tem o seu próprio dom. Ou seja, nem todos estão habilitados para esse estilo de vida, onde o sujeito, de modo saudável, sem reprimir impulsos e pulsões, ele consegue orquestrar a sua subjetividade, abdicando dessa dimensão da vida, né? Ou seja, a vida afetiva. Eu, particularmente, meus amigos e amigas, eu não tenho a vocação de Paulo e vivo muito bem e harmoniosamente com isso, porque entendo que o sexo, o desejo, o prazer são todas essas prerrogativas criadas por Deus, e isso é bom, e eu quero viver essa dimensão no modo bom e gostoso como isso é, com aquela com quem eu amo, que é a minha esposa. E nisso há santidade, nisso há vida, nisso há Deus. Embora a religião e seus intérpretes tentaram promover uma esquizofrenia entre prazer e santidade, produzir um antagonismo entre sexo e vida com Deus, como se uma coisa se tornasse a opositora da outra.
E é esse tipo de coisa que no curso da história, principalmente do cristianismo, foi o que mais produziu neurose. Neurose, e Freud está aí para demonstrar. Caso vocês queiram uma bibliografia para complementar, eu sugiro aqui Eunucos pelo Reino de Deus, onde a teóloga alemã Jutta Hank, né, ela faz uma compilação de material produzido pelo cristianismo desde que ele se tornou a religião oficial do Império Romano por Constantino até a década de 80, demonstrando a maneira assim tragicamente cômica no modo como o cristianismo lidava com o tema do sexo e a figura da mulher, né? Portanto, continuando aqui, versículo 8. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também vivo. Caso, porém, não se dominem, caso essa punção ela se estabeleça de maneira forte, como no meu caso, essa punção ela é muito viva, né? É que a colocação ela é feita aqui, que parece que há uma depreciação moral, caso não se dominem, né? Caso não se segurem. Mas Paulo, é isso que eu chamo de partes residuais do legalismo no vocabulário e no modo de Paulo se colocar. Porque isso daqui é muito típico do legalismo, que estabelece a força do sacrifício como sendo um elemento que conduz o sujeito ao merecimento do benefício. Portanto, isso vai estabelecendo uma hierarquia de superioridade e inferioridade moral e espiritual entre os que pensam dessa maneira, né? Mas, traduzindo Paulo para um entendimento conforme o espírito do Evangelho, né? Caso não se dominem, ou seja, caso isso seja uma punção intensa, e o que até aí isso não é problema algum, isso é apenas a constituição psiconeurológica de cada um, então que se casem, que se envolvam numa relação saudável, equilibrada, comprometida, coerente, né? Porque é melhor viver e ter essas punções satisfeitas de uma maneira saudável e adequada do que viver abrasado, se reprimindo, né? Se reprimindo, se segurando, abafando, fazendo da sua sexualidade um verdadeiro teste de apneia, né? E aí, versículo 10. Ora, aí agora nós vamos ver Paulo. Ele vai trazer uma dupla sessão aqui. A primeira, ele vai falar de um ideal. A segunda, ele vai falar de uma perspectiva existencial e humana. A religião, ela só sabe fazer a leitura da perspectiva ideal. E pela via do que é o ideal, a religião estabelece uma opressão sobre as pessoas, obrigando-as a seguir naquela direção sob pena de punição e do inferno. E é esse extremismo, é esse radicalismo que se torna a ambiência perfeita para a proliferação de toda sorte de taras e de compulsões. Você que mede o mundo apenas a partir do seu próprio umbigo, você pode não ter noção do que eu estou falando. Mas para o amigo aqui que vive e lida com os bastidores da vida humana, ouvindo gente, lidando com a mazela de gente o tempo todo, eu posso dizer para você que eu tenho bastante propriedade no que eu estou afirmando. Portanto, versículo 10. Ora, Paulo vai falar primeiro do ideal. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido,
e que o marido não se aparte de sua mulher. Esse é o ideal. Está aqui estabelecido o ideal. O ideal é esse. Seria bom se pudesse seguir por esse caminho. Se a gente pudesse ter uma referência pelo qual a gente pudesse olhar e tentar se balizar, a referência seria essa. Só que nós estamos vivendo num mundo caído, onde, para além de flores e de frutos deliciosos, também nasceram cardos e abrolhos. Portanto, aquilo que era absoluto se tornou relativo. E na relativização do elemento humano, como vai falar o salmista lá no Salmos 51, fui concebido em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso então operacionaliza uma série de distorções, de pontos cegos, de modo que o desenvolvimento da consciência acontece de uma maneira gradual. A gente já não nasce sabendo. A gente vai aprendendo aos poucos. E nesse mundo caído e relativo, não poucas vezes a gente aprende por intermédio de equívocos. Então, levando isso em consideração, depois de Paulo falar o ideal, agora ele vai falar a nível existencial e humano. Existencial e humano. Versículo 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Veja como que agora é ele que está dizendo. E Paulo ele é categórico, né? Ele não tem mediações do politicamente correto. Parece até um tanto quanto pretensioso e arrogante. Digo eu, não o Senhor. Porque se eu faço uma afirmação dessa aqui, os religiosos aqui vão chegar de vassoura em cima de mim aqui. Já, porque você está alterando a Bíblia. Mas Paulo ele tinha essa ousadia em Deus. E assim ele tinha, justamente porque ele não era legalista, mas porque ele entendeu o espírito da mensagem. E aí, versículo 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula. Agora vamos também aqui refletir sobre essa palavra incrédula. A religião, hoje em dia, né, de uma maneira simplória, altamente simplória, rasteira e superficial, pega essa palavra incrédula aqui e diz que é quem não é evangélico. Aí um católico vai pegar essa palavra aqui e vai dizer que é quem não é católico. E o testemunha de Jeová vai pegar essa palavra aqui, é quem não é testemunha de Jeová. O adventista do sétimo dia vai pegar quem não é adventista. Porque essa interpretação é uma interpretação tribal. Ela é tribal. Ou seja, quem não é do meu clubinho de iluminados, entendeu? Então é esse quem Paulo está dizendo aqui. Não! Isso a gente tem que compreender e entender a partir da perspectiva de Paulo. Incrédulo para Paulo era todo aquele que não tinha a credulidade em Cristo e no espírito do Evangelho. E o espírito do Evangelho produz frutos de vida. E Paulo lá em Gálatas, no capítulo 5, ele enuncia quais sejam esses frutos de vida. Quais são eles? Paz, amor, benignidade, longanimidade, fidelidade, temperança, bondade, domínio próprio. Portanto, uma pessoa incrédula, para Paulo, é uma pessoa rebelde e refratária ao espírito do Evangelho, naquilo em que produz os seus frutos. Paulo não está designando aqui uma tribo. Paulo está aqui falando de uma mentalidade, de um olhar, porque Jesus não veio para criar o cristianismo. O cristianismo foi o que fizeram da obra de Jesus.
E Paulo aqui também não estava querendo criar uma tribo. Ele estava aqui querendo fomentar um olhar, um entendimento conforme a mente de Cristo. Portanto, uma pessoa incrédula é uma pessoa que nas convicções que ela abraça, nas certezas que ela propõe e no olhar que ela estabelece na sua maneira de ler e interpretar a vida, leva ela a produzir frutos de morte, que Paulo também enuncia lá no capítulo 5 do livro de Gálatas, que são paixões, que são intrigas, que são confusões, que é promiscuidade, que é a confusão da própria sexualidade em inúmeras direções. Ou seja, uma pessoa incrédula no sentido da vida e expelindo para fora inúmeros frutos de morte, é com essa ideia que a gente tem que ter em mente para entender essa palavra de Paulo aqui. Aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E Paulo vai explicar por quê. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. E por quê? Paulo vai explicar aqui. Porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio com a esposa. Em outras palavras, Paulo entende que a maioria das pessoas, elas se abrem para o bem da vida quando a pessoa, enfurnada nos frutos da morte, percebe a exemplificação do equilíbrio, da bondade e do amor expressos no comportamento do outro. Sim, existe essa tendência, existe essa propensão, por isso que Paulo diz que se esse marido ou essa esposa incrédula consentir em ficar, então fique. Fique porque o comportamento da pessoa que crê tem poder de influência, de levar a pessoa a perceber o verdadeiro valor e sentido das coisas. Então é nesse sentido que Paulo está dizendo, né? O marido incrédulo é santificado pelo convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Mas isso não é um dogma. Isso não é uma imposição no modo como a religião faz e impõe. Paulo diz, de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. De outra sorte, os seus filhos teriam apenas influências prejudiciais, mas agora eles possuem uma referência boa, saudável. Versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, se a produção do comportamento dessa pessoa descrente for de uma teimosia tal, for de uma cabeça dura, produzir aquele cenário onde quanto mais você releva, perdoa, dá uma segunda chance, mais o sujeito piora, e pelo contrário, ele vai se tornando cínico, ele vai se tornando frio, e ele vai até retroalimentando a sua própria cara de pau. Então, que se aparte, é o que Paulo diz. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Por quê? Porque Deus vos tem chamado à paz. Aquilo que a religião faz do matrimônio não está acima do bem e do valor da paz. 1 Coríntios capítulo 13. Paulo cita inúmeras coisas que não possuem o menor valor sem amor. Dentre elas, inclusive, entregar o próprio corpo para ser queimado vivo. Dentre elas, inclusive, o distribuir todos os bens para os pobres. Sem amor, Paulo diz que não tem valor algum. Mas para a religião,
a religião acha que o matrimônio está acima do amor. E mesmo aquilo deteriorando o cônjuge que gostaria de viver o lado saudável, que gostaria de viver o lado bom, mesmo aquela relação sendo absolutamente tóxica e prejudicial, a religião diz: tem que ficar, senão vai para o inferno, ainda pior do que isso. Meus amigos, é muita perversidade, vocês me desculpem. É muita perversidade. E aí, versículo 16, Paulo faz uma pergunta aqui intrigante. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E ele faz essas duas perguntas e ele não responde. Sabe por quê? Porque não tem resposta, não tem garantia. Veja como Paulo, ele versa sobre o que é o ideal e ele traz para o entendimento aquilo que é humano. E é essa reflexão que eu quero deixar para vocês, porque muita gente nos meus vídeos aí ficou citando 1 Coríntios 7, e eu queria fazer uma leitura com calma e reflexiva para vocês poderem entender. E espero, com a graça de Deus, que o Espírito abra o entendimento de vocês, para que vocês saiam desse legalismo extremo, onde no pretexto que a religião utiliza de que tudo vai virar bagunça e degringolar, com isso eles justificam o estabelecimento de cabrestos extremamente opressivos e sufocantes. E é isso que, pela palavra da vida e do Evangelho, em nome de Cristo Jesus, a gente vai quebrando, a fim de que possamos caminhar pela lei da liberdade, conforme disse Tiago no capítulo 2 de sua epístola, mediante uma consciência saudável da realidade.